Os valores realmente disseminados pelo TED são justamente esses, de humanismo, de economia colaborativa, de empreendedorismo social. Então eu trouxe isso muito para a minha vida. Eu comecei a enxergar o outro como possibilidade de tirar ele daquela margem negativa ou da zona de conforto e dizer: você é sim capaz. Como teve com muitos palestrantes que diziam: eu não posso fazer um TED, eu não posso falar num TEDx. E eu dizia: não, seu produto, sua ideia é maravilhosa. Então eu também comecei a me enxergar de outra forma. O TED trouxe assim um viés muito de eu desenvolver meu empreendedorismo, assim, aquela ideia que eu tinha de empreender e não sabia como, então ele foi a porta de entrada para mim. O TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. É uma organização sem fins lucrativos que iniciou em 1984, lá na Califórnia, e tinha como a pretensão de espalhar ideias pelo mundo. Então eles começaram a palestrar, pegar palestrantes, na verdade, de diversos temas, não só esses três que eu mencionei agora, mas vários outros. Por exemplo, eles já falaram sobre o que é o amor, ou como amarrar um cadastro, e tiraram a lição disso. Então é bem dinâmico. E aí eles começaram a gravar essas palestras, que acontecem também presencialmente, que é o TED Global e o TED Conference. E esses vídeos eram disponibilizados online, e ainda são até hoje. E isso foi ganhando uma proporção muito grande, assim, eles têm milhões de visualizações nos vídeos. E aí, como foi se espalhando muito, eles viram que tinha necessidade de colocar isso nos outros países e disseminar. E aí o que aconteceu? Surgiu o TEDx, ou TEDx. Que esse X significa que o evento é organizado de forma independente. Isso é bem importante que seja dito, porque esse X significa também uma multiplicação do TED. Mas na verdade é diferente. Como é independente, qualquer pessoa pode organizar um TEDx na sua região. Para isso é preciso ter uma licença, que você aplica no site do TED, e aí eles analisam sua licença, e se verem que você realmente tem potencial para trazer isso para a sua região, eles vão liberar essa licença, que dura 1 ano. Então, durante esse 1 ano, você pode organizar esse evento e trazê-lo para a sua comunidade. Foi bem interessante como surgiu essa ideia. Na verdade, eu participei de um evento TEDx lá em Recife, o último foi em 2014, e lá eu fiquei super inquieta. Eu preciso levar esse evento para a Paraíba. Foi uma necessidade interna que surgiu, e aí eu fiquei quieta com essa ideia porque eu sou da área de direito e eu ficava meio insegura de conversar sobre isso com meus amigos, achava que pouca gente conhecia realmente, e fiquei quieta. Mas aí surgiu a oportunidade de eu entrar num curso da Fundação Estudar, que foi o LabX. Esse LabX é um curso para desenvolver a liderança dos jovens e potencializar suas carreiras. Durante esse processo, existe uma coisa dentro do LabX que é o salto individual e o salto coletivo. Nesse salto coletivo, a gente decidiu por trazer o TEDx. E foi assim, um mega desafio. Eles acabaram me escolhendo para ser a pessoa para tentar a licença. E no começo a gente tinha um pouquinho de insegurança, mas a gente sempre pensava: vai dar certo, a gente precisa levar isso para Paraíba. E aí aplicamos para o TED Global, né? O TEDx, aliás, desculpa, a gente aplicou para o site do TED. E aí essa licença saiu em cerca de 2 semanas e meia, que foi assim, um tempo muito hábil, assim, foi bem rápido, na verdade. E eles autorizaram que a gente trouxesse e a gente ficou com 1 ano de licença, é o que temos hoje. A gente começou isso em junho desse ano e decidimos por fazer o evento em novembro, dia 7 de novembro. E aí a gente já escolheu o tema também durante esse processo, que eles pedem que a gente escolha o tema e dê pelo menos um norte de quem vamos trazer como palestrantes. E aí o tema escolhido foi justamente o salto. Por a gente achar que tinha tudo a ver com a Paraíba, a questão de tirar as pessoas da zona de conforto, esse salto que pode ser tanto interno quanto externo. Quando eu falo externo, o que significa? Que por mais que você tenha dado um salto, por exemplo, eu criei uma empresa voltada para empreendedorismo social, mas isso impactou numa comunidade de 300 pessoas, então o salto foi para a comunidade. Então nossa intenção, desde o começo, é trazer assim, à luz a Paraíba. Por quê? A gente decidiu por trazer muitas pessoas desconhecidas e alguns conhecidos que têm um trabalho muito importante na nossa sociedade, e a gente queria trazer esse susto positivo das pessoas dizerem: nossa, isso tinha aqui do meu lado, eu não sabia, sabe? A gente quer provocar
essa mudança na nossa sociedade, que a gente acha que a gente passa por um período muito difícil nesse momento, de as pessoas estarem desacreditadas. Então a gente vê que principalmente o empreendedorismo social pode mudar a cara da nossa região. E isso pode ser feito localmente e depois expandir e ser global. Até porque o TED tem essa função de pegar aquela ideia ali que está num cantinho desconhecida, jogá-la na internet e isso ganha uma dimensão assim inacreditável. A gente já tem vídeos assim que foram em TEDx do Brasil que tiveram mais de 300 mil visualizações. Então, assim, é uma coisa bem ampla. Nesse processo de escolher os palestrantes, a gente foi muito cuidadoso. A gente tinha uma lista enorme inicialmente e fomos delimitando, porque a gente queria realmente pegar as pessoas certas. E aí, nesse processo, a gente ficou, assim, admirado como as pessoas, até com poucos recursos, conseguem fazer diferença localmente. Tem um caso, por exemplo, de um dos palestrantes, que eles criaram uma moeda social e eles viabilizaram isso dentro da sua comunidade super carente, e essa moeda fez com que a economia circulasse naquela região, a segurança aumentasse, porque quem que iria roubar uma moeda que não é utilizada fora daquela comunidade? Então isso gerou um impacto muito grande, mudou a questão da violência, diminuiu. A união mesmo entre as pessoas da comunidade também aumentou e circulou a economia, melhorou a economia daquele local. E isso, se for expandido para outras comunidades, isso vai gerar um impacto social muito positivo, entende? E além disso, teve outras questões também, até pessoais, por exemplo. Tem alguns casos de pessoas que estavam se envolvendo com drogas, estavam acabando com a vida dela e da família, e através de um projeto também voltado para o social e através da psicologia, essas pessoas saíram desse viés que estavam acabando com a vida mesmo através das drogas e voltaram à luz, como a gente chama, deram o salto na vida através de uma atitude de uma pessoa, entende? Então a gente acredita muito nisso, que uma pessoa pode sim influenciar uma comunidade local e depois isso ser espalhado, entende? Então a gente acredita que o empreendedorismo social vem muito com essa força. Essa junção entre empreendedorismo e realmente a parte social é uma fusão muito importante, que é assim que a gente acha que vai fazer a diferença na sociedade.